Bom dia. Tudo bem? A paz do Senhor. Aí, agora sim. É mais igreja, né? Espero que estejam todos bem. Mais uma vez, se você chegou depois, está nos visitando, seja bem-vindo à nossa igreja. Espero que você tenha uma boa experiência nesse domingo, saia daqui edificado. Se você não está nos visitando, é bom que você voltou. É sinal que você está sendo bem alimentado. Sinal de que você está saindo daqui aos domingos, pelo menos, edificado. Hoje eu queria falar sobre um assunto bem inconveniente. Eu quero falar sobre inconveniência. E eu espero que durante essa palavra você entenda bem o que eu estou querendo dizer. Alguma vez você já teve uma situação muito inconveniente? Você chegou a ficar sem graça? Quero ver se você consegue trazer à memória essa situação bem inconveniente. Eu não quero apontar nenhuma ocasião específica, porque pode ser que isso te envergonhe, mas aquela situação inconveniente que, de repente, você está atrasado para ir em algum lugar, e aí, na saída, aparece aquele vizinho que você não queria ver, mas ele precisa conversar, e aí você começa a conversar, e você começa a contar 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, e isso vai te atrasando mais. Super inconveniente. E aí, quando você chega no lugar onde você tinha que chegar, você vai tentar se desculpar. Por que você chegou atrasado? E aí é mais inconveniente ainda, porque a pessoa que está te esperando não consegue entender. Alguém já passou por situações assim? Não. Só eu. Eu lembro que quando eu mudei para Nova Zelândia, muito tempo atrás, acho que na minha segunda semana, eu passei uma semana lá meio perdido, e aí na minha segunda semana, eu comecei a procurar alguns empregos assim e tal, tentando arrumar um jeito de trabalhar, não achava, e na terceira semana a Naline chegou, daí ela tinha toda uma experiência de morar fora, né, de ser imigrante, me ajudou a achar um trabalho de pintor. E aí eu fui para a entrevista aconteceu numa praça, o cara parou numa van, e aí me encontrou, e aí ele falou, você tem experiência como pintor? E aí eu, como todo bom crente, né? Tenho. Nunca tinha pintado nada na vida. Tem experiência? E aí ele falou, então me mostra como é que você pintaria um canto, né? Canto ali do teto da parede. Isso é simples, né? Pega o pincel e pinta. Aí ele olhou para mim, e aí precisou ser traduzido para eu entender, mas ele falou assim, é por causa de gente igual você que o nosso país está do jeito que está. Você é um mentiroso, você não tem experiência, e você vem aqui querer roubar o trabalho dos outros, eu espero que você seja deportado. E aí o cara começou a falar um monte de coisa, e aquilo foi me subindo, e eu como bom crente queria pular na garganta dele, e já queria partir para cima, meus amigos precisam... Enquanto a tradução simultânea ia entrando no meu ouvido, eu ficava com mais raiva, eles me separaram ali, me tiraram, vamos embora, porque você pula para dentro desse cara aqui, vem polícia, super inconveniente. E aí essa situação nunca saiu da minha mente, porque naquele dia eu aprendi uma lição. Daquele dia em diante eu resolvi que eu não falava mais mentira. Doa a quem doer. Daquele dia em diante eu falei, mentira eu não falo mais. Pode até doer na pessoa, mas com um jeitinho eu preciso falar a verdade. E aí eu aprendi que por mais inconveniente que a situação seja, sempre tem uma lição para aprender. Por mais inconveniente que a situação seja, sempre tem uma lição para aprender. E aí hoje eu quero falar o Deus da inconveniência. O Deus da inconveniência. Eu acho que todos nós podemos aprender com essas situações inconvenientes. Em toda inconveniência existe uma providência. Em toda inconveniência existe uma providência. No meio teológico, né, a gente usa essa palavra providência para... Eu não sei se você sabe o que é providência, a gente usa o termo providência divina. É uma expressão que significa que Deus interfere no nosso dia a dia. Deus interfere no nosso dia a dia. Não sei se você compartilha desse pensamento, mas às vezes a gente ora pedindo para Deus intervir, certo ou não? Deus, eu preciso de uma resposta. Deus, eu preciso disso. Na verdade, a providência de Deus, a providência divina, é a razão da nossa oração. Se a gente não crê que Deus interfere, não tem por que orar.
E aí, como que isso funciona com a soberania toda de Deus, com a sabedoria toda de Deus? Eu particularmente não sei. Tem uma escola de pensamento dentro da teologia que classifica as pessoas como deístas. O termo deísta ou deísmo se aplica àqueles que acreditam que Deus não se envolve com os nossos problemas cotidianos. Deus está lá em cima, distante e tal, e o plano dele não falha, o plano dele continua perfeito, o plano dele de salvação para a humanidade, para aqueles que ele quer chamar, ele faz aquilo que ele precisa fazer para aquilo acontecer. Mas a situação do dia a dia, Deus não se envolve. Confesso para você que durante muito tempo eu fui meio deísta. Vou orar para trabalho? Para quê? Manda currículo. Vai mandando currículo, uma hora aparece. Mas quando o natural não funciona, aí a gente começa a recorrer ao sobrenatural. Está entendendo o que eu estou falando? Não. Naquela situação que você fala assim, pô, mas é tão bobo. Talvez você já passou por isso, você é maduro espiritualmente. Não vou orar por isso não. Passa 6 meses, 12 meses, 1 ano e meio, 2 anos, nada muda. Nada muda na minha vida, no meu cotidiano, no meu casamento, no meu trabalho. Aí você experimenta. De repente você teve uma experiência, foi numa igreja mais avivada, numa assembleia da vida. E aí a irmãzinha lá falou assim, precisa orar. Aí você experimenta. Tanto tempo você não orava. Aí você começa a ver as coisas acontecendo. Será? Foi a minha oração? Será? A minha oração mexeu com Deus? Porque era inconveniente. Para que eu vou incomodar Deus com essas coisas? A gente acha que a gente incomoda Deus. E aí no meio dessa situação a gente aprende a orar. Eu estou passando uma semana, umas 2 semanas, eu tenho um conhecido, não é um amigo, um conhecido, que mora fora do Brasil, e a filha dele foi admitida no hospital com um negócio que ninguém consegue entender o que é. E toda vez que alguém é admitido no hospital no nosso meio, eu sou a primeira pessoa a proferir uma oração que diz o seguinte: Deus, surpreende a equipe médica. Para eles olharem e falar, não está aqui mais, o que aconteceu? Essa é sempre a minha oração. E aí eu não sei se Deus, se por causa disso Deus faz as coisas, não tenho certeza que não, mas essa é sempre a minha oração. E quando ela foi admitida, Soheili é o nome dela, um nome meio diferente, né, para nós. Ela foi admitida no hospital e eles achavam que era uma metástase no pulmão. E ela foi admitida com muita dor. E a família entrou em desespero, uma menina nova, 15 anos de idade. E aí eles foram para a internet e pediram para todo mundo, no mundo inteiro, orar. E como eles são bem conhecidos, o pessoal começou a orar. E aí no primeiro relatório, os médicos falaram, olha, a gente achou que era um tumor, uma metástase no meio do pulmão e não tem tumor aqui mais. E aí eles começaram a suspeitar de uma infecção e cada vez que ela faz o exame aparece um negócio diferente. E aí o relatório dele é sempre, graças a Deus porque não é aquilo, mas Deus, o que está acontecendo? A gente está perdido nesse meio todo. E aí a gente começa a orar. Sempre orando. Por quê? Porque se o natural não resolve, a gente vai buscar no sobrenatural. E aí todo o deísmo, né, das pessoas que acham que Deus não se envolve, cai por terra quando a gente lê, por exemplo, Romanos capítulo 8. Texto muito famoso, eu quero te convidar para você ler, vai ser um dos textos que a gente vai refletir hoje. Romanos capítulo 8, na verdade nós vamos passar por várias passagens, mas eu quero usar isso daqui para te alertar. Romanos capítulo 8, do versículo 28 para frente. Todo mundo conhece bem esse versículo, né? Quando a gente fala, Deus não se envolve. Olha o que Paulo está falando. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão ele conheceu, ele também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que ele predestinou, a esses ele também chamou, e os que chamou, esses também justificou, e aos que justificou, esses também glorificou. Agora vem o texto que eu quero que você preste bastante atenção. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha como que Paulo põe Deus no meio da situação, no meio das situações da vida. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Paulo estava pregando um estilo de vida que incluía todas as coisas que você e eu achamos que Deus não se incomoda.
Qualquer deísta na frente de Paulo não ia aguentar com essa teologia de Paulo. Quem os condenará? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Porque é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus neste exato momento e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Está aqui, problemas do cotidiano. Quem vai me separar do amor de Cristo? Quem vai fazer com que eu não preste atenção na solução que Deus tem para nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a morte, vida, anjos, potestades? Nada vai nos separar do amor de Cristo. Porque em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Paulo não estava falando de um momento futuro. Paulo estava falando do agora. Em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Que coisas? Nas tribulações, nas doenças. Por quê? Em toda inconveniência existe uma providência. Toda inconveniência na sua vida é uma oportunidade para Deus te mostrar alguma coisa. Toda inconveniência na sua vida é uma oportunidade para aprender alguma coisa. O quê? Eu não sei. Mas toda inconveniência é uma providência. E hoje eu queria, talvez, inspirar a igreja, edificar a igreja, com alguns exemplos da história do povo judeu, da história da igreja, talvez do nosso cotidiano, sobre inconveniências que podem ser providência de Deus. Por exemplo, no Antigo Testamento a gente tem vários exemplos de inconveniências. Inconveniências que, se fosse você naquela situação, provavelmente você não agiria da mesma maneira. É por isso que eles estão ali como personagens bíblicos. Todo mundo aqui conhece a história de Abraão? Deus virou para Abraão, chamou Abraão e falou para ele ir para onde? Ninguém sabe. Abraão, ninguém sabe, é verdade? Abraão, sai da sua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Super inconveniente. Imagina se você fosse Abraão. Deus fala com você do nada. Abraão. A voz de Deus tem que ser mais grave, né? Abraão, sai da onde você está, leva todo mundo e vai para onde eu vou te mostrar. Qualquer pessoa sensata ia falar assim, mas para onde, Deus? Deixa eu botar aqui no GPS aqui, para onde eu vou? Não. No caminho eu falo. Olha a inconveniência, muito inconveniente. Sai Abraão, e aí a gente lê a história, a gente não percebe. Sai Abraão e mais um monte de gente. Talvez centenas, se não milhares de pessoas. Sai Abraão com os escravos, porque naquela época era comum ter escravo. Sai Abraão com as esposas, olha que inconveniente. Sai Abraão com tudo que ele tinha, um monte de gado, boi, carneiro. Sai Abraão com toda aquela parafernália e vai. Para onde? Imagina o povo atrás de Abraão. Abraão, onde nós estamos indo? Vai caminhando aí. Super inconveniente. Caminha 2, 3 dias. Abraão, não chegamos não? Igual criança atrás do carro na viagem. Tá chegando? Tá chegando? Eu não sei. Mas para onde a gente está indo? Não sei. Deus não falou. Aí ele vai. Um monte de coisa inconveniente acontece no caminho. Passa a história de Abraão rápido. Deus vira para Abraão e fala assim, Abraão, vou te dar um filho. Como assim, Deus? Eu já estou com 100 anos de idade já. Meu corpo não serve para nada. Meu corpo não serve mais para nada. Literalmente, sabe o que Abraão estava falando? Não tem mais relação aqui. Não rola mais eu e a Sara. Não está funcionando. 100 anos. Aí Deus fala assim, não, vou te dar um filho, cara. Aí ele resolve tentar ajudar Deus. Quem aqui já tentou ajudar Deus nas coisas? Você tentar ajudar Deus só vai dar errado, mano. Só vai dar errado. Deus não precisa da sua ajuda. Aí Abraão tenta ajudar Deus, dá um monte de coisa errada. Depois de muita coisa consertada, aparece anjo. Fala, Abraão, por que você fez isso aí, Abraão? Pô, uma inconveniência, Deus não falou com você. Espera aí, cara. Aí nasce o filho de Abraão, filho da promessa. Super inconveniente. No meio da caminhada de Abraão, ele felizão lá com o filho dele, lá, tudo funcionando, a herança preparada. Abraão, mata o menino. Como assim, Deus? Pô, tentei te ajudar, dei uma forcinha, nasceu um antes, agora você quer que eu mato aquele que você prometeu? Mata o menino. Aí Abraão pega Isaac. Abraão, caminhando, chama o menino. Ó, nós vamos subir na montanha, vamos para o monte. Vamos morar no monte.
Aí, ao invés de levar a Bíblia, que a gente leva para orar no monte, ele leva corda, faca, lenha. Pai, para que isso tudo? Super inconveniente. Aí Abraão, ao invés de falar a verdade, fala, calma aí. Nós vamos oferecer um sacrifício lá em cima. Madeira está ali. A faca está aqui. A corda está aqui. O altar a gente faz de pedra, nós estamos acostumados. Mas cadê o bicho para oferecer para Deus? Imagina se Isaac pergunta para Abraão, cadê o bicho? Cadê o animal? Perguntou, né? Então, é isso que eu estou falando. Imagina naquele momento, cadê? Aí o que ele responde? Que resposta mais inconveniente que isso? Deus proverá. Da onde, filho? Não tem um critério do animal? Não tem que ter um critério? Da onde que Deus vai prover assim? Se Deus falou para você, o Deus que falou para você para a gente sair sem destino? É esse que vai prover? É isso aí mesmo. Chega lá em cima, long and behold, Deus provê o animal. Super inconveniente. Mas em toda inconveniência tem uma providência. Em toda inconveniência tem uma providência. Você quer ver outro exemplo? Moisés. Cresce no Egito, aprende as coisas. Aí Deus vira para ele e fala assim, Moisés, você vai voltar lá para onde você cresceu agora, o lugar que você tem moral. Você vai tirar toda a força de trabalho do Egito de lá. Todos os funcionários do Egito você vai tirar eles de lá. Agora eles são livres. Moisés vira e fala assim, mas tem outro povo vindo aí? Escravo não, porque os caras estão fazendo pirâmide, estão fazendo... E aí? O faraó não vai deixar eu levar os caras. A conversa é essa. O faraó não vai deixar eu levar, galera. Moisés, só faz o que eu estou te falando. Aí Moisés sai. 40 anos passeando no deserto num caminho que demorava alguns meses. 40 anos, super inconveniente. Morreu uma geração inteira. Mas em toda inconveniência. Grava isso que eu estou te falando. Tem uma providência. Todas elas. Morre Moisés. Parece Josué. Josué, sabe a terra que eu prometi para Moisés com a galera toda? Sei, então é agora que você vai entrar. Opa, beleza, dividimos as tribos, tá todo mundo pronto. Pronto para a guerra? Pronto, vamos embora. Pegou a espada? Peguei. Pegou o arco? Peguei. Pegou as pedras? Peguei. Vamos embora. O que nós vamos levar? Trompete. Como assim, Deus? É trompete, filho. Essa batalha aí você não vai lutar, sou eu que vou lutar essa batalha aí. Tá, mas o que eu vou fazer com o trompete? Eu vou dar trombetada na cabeça dos caras? Não, você vai fazer o seguinte, vai passar uma semana dando volta na cidade de Jericó. Gente, você tem noção do que é dar volta na cidade de Jericó? A gente lê a história, a gente não tem noção das coisas. Você tem noção do que é dar volta numa cidade? Quantos quilômetros tinha aquilo ali? Só a muralha de Jericó tinha 15 metros de espessura, mais ou menos. Tem noção de que é 15 metros de espessura? É daqui lá naquele muro lá atrás. Em cima da muralha passavam carruagens. Aí Deus fala para os caras que vão tomar, eu vou tomar essa cidade aí. Nós vamos ficar dando bobeira aqui embaixo durante 6 dias, rodando aqui para vocês verem onde a gente está. Para piorar, além de eu ficar rodando aqui, dando bobeira aqui, dando sopa aqui para vocês verem, nós vamos cantando. Vem com Josué lutar em Jericó. Eles não cantaram essa música, né? Mas a gente canta na escolinha. Então eu vou ficar aqui cantando aqui carnaval. Aí no 7º dia, Josué, não bastasse os dias que você rodou a cidade, está todo mundo cansado, talvez sem comer, tocando a musiquinha, tocando a marchinha de carnaval lá, beleza? Beleza. No 7º, vocês vão tocar a trombeta o mais alto que vocês puderem. E quando vocês ouvirem o som, se preparem, porque as muralhas vão cair e a batalha está vencida. Aí eles acreditam. Se fosse você, se você fosse Josué, e Deus falasse para você, vai... Gente, a gente não toca trompete para cair essa parede aqui. Ainda mais uma muralha daquele tamanho. Você ia mesmo? Claro que não. Super inconveniente. Eu ia chegar para Deus e falar assim, Deus, na moral, você entende de milagre, de criação, mas de guerra, deixa comigo. Eu tenho as manhas. Já estou com tudo preparado aqui. Mas em toda inconveniência existe uma providência. Olha na história de Abraão. Na história de Abraão a gente aprende, por exemplo, que Deus nunca te pede algo que Ele mesmo já não providenciou para você. Nunca. Deus nunca vai te pedir um negócio que você tem que se virar para achar. Ele já te deu já. Ele nunca vai te pedir algo que Ele mesmo não providencia.
Na história de Moisés, por exemplo, a gente aprende que os propósitos eternos de Deus são muito maiores do que as nossas expectativas temporais. Moisés tinha uma expectativa falsa, tanto que ele mesmo nem entrou na terra que Deus prometeu. Mas a gente aprende que quando Deus tem um propósito eterno, ele usa o cara que não entra, ele usa o cara que é inimigo, ele usa o faraó, ele usa a pessoa que é contra, ele usa tudo isso. Porque os propósitos eternos de Deus são muito maiores do que as expectativas temporais que a gente tem. Você quer ver um negócio curioso na história de Josué? Quando Josué está prestes a fazer o que Deus falou, vai com trompete, tudo tal. Quando ele está prestes a fazer, ele vê um cara numa montanha. Não sei se você conhece essa história, Josué capítulo 5. Ele vê um cara na montanha, e aí o cara é meio diferentão, um cara meio grandão e tal, e ele vai até o cara. Ele fala, eu vou conversar com esse cara. Ele chega no cara e ele percebe que o cara é um ser diferente. Talvez na ideia dele ele já tivesse percebido que era um anjo. Mas ele vira para o cara e fala assim, e você? Você está com eles ou conosco? Conhece essa história, não? Ele pergunta para o cara, você está com eles ou conosco? Aí o cara, o anjo, vira para ele e fala assim, estou com nenhum dos dois. Muito pelo contrário. Igual aquele ditado, não sou nem a favor nem contra. Muito pelo contrário, eu não estou nem contigo, nem com eles. Eu vim amando do Senhor dos Exércitos. E eu sou o comandante do exército do Senhor. O que isso quer dizer? Tem uma batalha acontecendo já, Josué, que você não está vendo nada. Eu já estou fazendo já. Eu sou o comandante dos caras. Olha que curioso, não sei se você consegue reparar nisso quando você lê. Josué, ao invés de falar para ele, então ganhar uma batalha, tá para ficar empolgado, ele vira e fala assim, você é o comandante do exército? Se você é o comandante, então você tem contato direto com Deus lá, certo? Certo. Qual que é a mensagem que você tem para mim? É a pergunta que ele faz, Josué capítulo 5, versículo 15. Qual que é a mensagem que você tem para mim? Josué não estava nem preocupado mais com a guerra, ele estava preocupado com a mensagem. O que a gente aprende na história de Josué, pelo menos nesse pedaço? Que a mensagem que Deus tem é muito mais importante que o método que ele usa. Com trompete, sem trompete, com luz, sem luz, com parede, sem parede. A mensagem é muito mais importante do que o método. Aí eu te pergunto, nas suas inconveniências, nas coisas que acontecem no seu dia a dia, você já parou para perguntar a Deus, qual que é a mensagem que você tem para mim? Porque a gente vive perguntando qual que é a solução do problema. Deus, como é que eu resolvo esse problema? Como é que eu pago esse PVA? Eu estou passando por isso agora, gente. Minha filha vai estudar no colégio ano que vem, que a mensalidade do colégio é R$900. Eu não tenho dinheiro para pagar R$900. Deus, como é que eu pago R$900? Como é que eu pago R$900? Ao invés disso, eu deveria perguntar a Deus, qual que é a mensagem nessa história toda? Qual que é a lição dessa história toda? Quando a gente pergunta dessa maneira, a gente recebe uma perspectiva totalmente diferente. Em toda inconveniência, tem uma providência. O Antigo Testamento é repleto de histórias. Se você ler com essa lente, você colocar essa lente da inconveniência, você vai perceber que toda história do Antigo Testamento tem uma lição para você tirar. Toda história. E olha que você está ouvindo isso de um cara que não é fã do Antigo Testamento. Aí você vai para o Novo Testamento. A parte da Bíblia que a gente deveria usar como regra de fé e prática, no Novo Testamento, você vai para o Novo Testamento, tem várias histórias. Vou te dar alguns exemplos. Meu objetivo é contar essas histórias para você, ao longo do tempo que eu vou contando essas histórias, você vai ver que a gravidade vai aumentando. Por exemplo, a primeira história do Novo Testamento que a gente encontra, você encontra logo no começo dos evangelhos ou no final. Tem gente que diz que essa história é a mesma, tem gente que diz que são duas histórias diferentes, mas muito parecidas. A tal da pesca maravilhosa. Já ouviu essa história aqui, não? Como é que é a história? Os caras não pescaram nada, certo? Aí Jesus chega e fala, joga a rede de novo. Ou joga para o lado direito. Ou joga para o lado certo. Tem um trocadilho de palavras aí, porque a gente acha que joga para o lado direito é o contrário do esquerdo. Na verdade, ele quer dizer, joga para o lado certo. Você está jogando para o lado errado. E aí, ele joga a rede sai lotada. Conhece essa história? Todo mundo conhece essa história? Super inconveniente. Imagina a história. Se for no começo, Lucas, logo no começo do Evangelho de Lucas, você vê essa história. Se for no começo, eles ainda não conheciam Jesus. Aí chega um cara que não tem cara de pescador, Jesus não tinha cara de pescador. Porque o pescador usa uma roupa diferente, toda uma parafernália diferente. Aí estão os caras pescando a noite inteira. A noite inteira. Pegaram nada. Aí chega o cara na beirada da praia. Pegou alguma coisa aí? Nada. Joga ali, o cara tá lá fora da praia. Como é que você sabe que tem peixe ali, rapaz? Joga ali. E outra, o pescador no barquinho do jeito deles,
Dá para ver o peixe aqui, cara. O pescador conhece o movimento da água. O pescador sabe quando a isca está pulando na boca do peixe ou não. O cara olha e fala: quem é você, rapaz? Falar para eu jogar um negócio lá? Você é um desaforado, rapaz. Estou aqui a noite inteira pescando um negócio, você vai falar para eu jogar o negócio lá? Se for no final do Evangelho, em João capítulo 21, acontece a mesma história. Tem gente que diz que é a mesma, tem gente que diz que é diferente. Eles já conheciam Jesus, mas olha o problema. No começo do Evangelho, eles não conheciam Jesus. No final do Evangelho, eles não reconheciam Jesus. E várias vezes nas nossas vidas, nas inconveniências, a gente passa apertado porque ou a gente não conhece, ou a gente não reconhece Jesus. Parece um cara todo estrupiado na rua, e aí a gente não consegue perceber que aquilo ali é uma oportunidade para a gente exercitar o Evangelho, porque aquele ali é o Jesus. Mas a gente não reconhece. A gente pintou um Jesus loiro de olhos azuis, alemão, mas Jesus era feio, magro, narigudo, cabelo crespo, barba mal feita. Com quem que se parece? Com mendigo ou com Beckham? Jesus se parecia muito mais com o mendigo que a gente passa todo dia. E a gente não reconhece. Eles não reconheceram Jesus. E aí nessa inconveniência toda, Jesus fala: pode jogar. E aí os caras, qual que é a palavra deles lá do barco? Ó, nós não pegamos nada a noite inteira. Mas por causa da sua palavra, nós vamos jogar. Vai guardando, vou passando pelos episódios, você vai percebendo. Toda inconveniência tem uma providência. Aqui a gente aprende que o quê? Obediência. O cara tem o conhecimento, tem uma palavra, obediência. Pode não ser agora. Você lembra da história da viúva no Antigo Testamento, que o profeta chegou lá e falou: não tem nada para comer, vai pedir vasilha. Aí ela pede vasilha. Enquanto tinha vasilha, tinha óleo. Acabou a vasilha, acabou o óleo. Enquanto tinha rede, tinha peixe. Obediência faz a gente entender que uma hora a rede enche. Pode não ser agora, pode não ser imediato. Mas se você obedece, uma hora a rede enche. Quer ver outro exemplo? Super inconveniente. Jesus está passeando por ali e aí ele junta uma multidão, 5.000 homens. 5.000 homens, mais várias mulheres e crianças. Você já parou para ler essa história e se imaginar no meio dessa multidão? 5.000 pessoas. Alguma vez você já esteve em algum lugar com 5.000 pessoas junto? É muita gente, cara. É muita gente. Você tem uma noção? 5.000 pessoas não cabem aqui nesse espaço todo se tiver um do lado do outro. 5.000 pessoas é difícil de falar até com o microfone, que está sozinho. Aí chegam os discípulos de Jesus e falam: ó, chegando no fim do dia, o povo está com fome. Jesus podia virar para os caras e falar assim: eu com isso. O jejum não faz mal para ninguém. Super inconveniente, os caras estão com fome. Aí Jesus, para ser mais inconveniente ainda, fala: dá comida para eles. Vocês que identificaram o problema, vocês que se virem com a resposta. Mas não, Jesus fala assim: o que vocês têm aí? Aí aparece um molequinho, coitado, talvez estivesse indo para a escola, passou no meio da galera, 5 pãezinhos na sacola da padaria, 2 peixinhos, indo para a escola para fazer o lanche. Aí Pedro, talvez mais abusado, ou Tiago, fala assim: ô moleque, vem cá, nós estamos precisando de comida. Aí chegam para Jesus meio que se fosse desdenhando Jesus, fala: Jesus, só tem isso aí, ó. 5 pães e 2 peixes. Gente, na moral, qualquer pessoa em sã consciência que lê uma história que Jesus alimentou 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes, não acredita não, gente. Você consegue entender o que eu estou falando? Não. É meio ridículo aceitar isso. Só pela fé. Jesus enfia a mão dentro do cestinho ali e na hora que ele tira, parte. Aí ele enfia a mão de novo e parte de novo. Ele enfia a mão de novo e parte de novo. Você imagina os discípulos super inconvenientes que viram: só tem isso aí. Não acaba não, mano. E o negócio não acaba. Senta o povo aí em grupinhos pequenininhos e vai distribuindo, filho. Vai passando a cesta. Enquanto tiver gente, vai ter. E no final ainda sobra 12 cestos para os caras carregar. Acho que Jesus faz de propósito, super inconveniente. Vocês falaram que não tinha, agora vocês vão carregar o cesto tudo. Um para cada um, para de ser bobo. Vai carregar e aí depois nós vamos ver o que nós vamos fazer com isso daí. Super inconveniente. Quer ver outra inconveniência? Tudo isso é história que você já conhece, todo mundo aqui de igreja. Jesus está passando no caminho e de repente tem um cara cego ali, tal de Bartimeu. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uma galera andando com Jesus, aí a galera passa, os discípulos de Jesus falam: shh. Inconveniente, cara.
O mestre está ocupado, ele está indo para outro lugar. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, ó, eu aqui, ó, eu aqui. E aí Jesus escuta e fala assim, quem está gritando aí? É um chato ali. Já viu quando as pessoas interrompem a gente? Acontece aqui direto, né? Está pregando, aí vem a pessoa e interrompe. Aí o que a gente faz? Inconveniência, o pastor está pregando aí. A gente fala em perceber que toda inconveniência é uma providência. Aí Jesus vira pro cara e fala assim, o que você quer, filho? Pergunta óbvia, né? Super inconveniente. Tô cego. Alguns estudiosos dizem que Bartimeu ali era filho de um oficial importante do exército, que ele sofreu um atentado, e aí furaram o olho do cara, e aí o cara tinha visto, não tinha mais. Não estou aqui para discutir o que era e o que não era. Fato é que Jesus chega, dá a visão de volta pro cara, e aí aquilo ali vira um testemunho. Qual a lição que a gente aprende? A gente aprende que às vezes a sua vergonha pode servir de testemunho. Aquilo que você tem mais vergonha pode servir de testemunho. A gente vive numa sociedade onde quase todo mundo passa por um problema de ansiedade e depressão. Certo ou não? Aí o que a gente faz? Esconde. É tabu. A gente tem medo de ir no psicólogo. A gente tem medo de tomar um remédio. A gente tem medo de ficar dependente de um remédio. E a gente falha em perceber que às vezes essa vergonha que você tem pode servir de testemunho para muitas pessoas que estão na mesma situação. É assim que Jesus faz. E as coisas vão piorando. À medida que eu vou lendo o Novo Testamento, por exemplo, história fantástica, história do samaritano, ou do bom samaritano. Todo mundo aqui conhece essa história. Até quem não é de igreja conhece essa história. O cara está lá caído na rua, como eu citei aqui, passa o sacerdote, faz nada. Passa o levita, faz nada. A gente fala em perceber que eles estavam fazendo o trabalho deles, sabia? A gente fala que os caras são mau caráter, mas na verdade eles estavam fazendo o trabalho deles. A lei não permitia que eles ajudassem aquele cara. Aí vem um samaritano. Por que Jesus usa o exemplo do samaritano? Eu não sei exatamente por quê, mas a maioria dos teólogos mais renomados dizem que ele usa o samaritano de propósito, que é para provocar aqueles que estavam ouvindo, porque o samaritano era o lixo da sociedade. Não se dava com o judeu de jeito nenhum. E Jesus está falando para os fariseus ali. E aí ele vira para eles e fala assim, aparece um samaritano na história. E aí um dos pais da igreja, Santo Agostinho, ele diz que nessa parábola, a gente aprende que hoje o samaritano é o próprio Jesus. Ou seja, Jesus se põe no lugar do lixo da sociedade. Jesus se põe no lugar do mendigo, Jesus se põe no lugar do marginalizado. E aí ele fala, eu passei pela estrada e vi, e aí quando eu vi que o cara estava machucado, tinha sido assaltado, era uma estrada perigosa, o que ele faz? Ele derrama vinho e óleo sobre as feridas do cara, e aí os mestres da alegoria da cultura judaica dizem que o vinho significa alegria, a vida, e o óleo significa a unção do Espírito Santo. Falei que hoje eu estava pentecostal, não tem ninguém comigo hoje, mas tranquilo. Todo mundo presbiteriano hoje, mas beleza, vamos chegar lá. Aí, ó, o aleluia do presbiteriano, viu como é que é? Aleluia. Um dia essa igreja vai estar lotada de gente da Assembleia, que veio da Assembleia e tal, aí vai ser bonito pegar. Aí, tá vendo? Aí, como é que viu a diferença? Viu como é que é? Aprendendo aí, né? Aprendendo aí. Toda inconveniência tem uma providência, tá vendo? É providência de Deus. Onde que eu estava mesmo? Samaritano. Então, o samaritano, Jesus se coloca no lugar dele. E aí Santo Agostinho diz que o samaritano é o próprio Jesus. E que a hotelaria, o hotel onde ele põe o samaritano, não tem na história que ele leva o samaritano para o hotel no próprio animal dele e fala para o cara, deixa ele aí, eu vou terminar minha viagem e quando eu voltar eu pago todas as despesas dele. Você lembra desse ponto da história? O que é o hotel? O hotel é a igreja. Super inconveniente. Jesus foi lá, pegou o cara na rua todo estrupiado, encheu o cara de alegria e de esperança, curou as feridas, colocou o Espírito Santo na vida dele, ele tem uma esperança de vida eterna. Aí a gente joga ele na igreja. O que a igreja faz com ele? Mata. Nós somos mestres em matar o cara recuperado. O cara teve uma experiência fantástica com Jesus, sei lá onde. Às vezes no meio da rua, às vezes no meio da loucura, da droga dele, Jesus falou com ele, o cara quer sair, o cara quer se libertar, aparece um Jesus, uma tipologia de Jesus lá para ele, cura o cara, derrama vinho, derrama óleo e traz para a igreja vai lá e chuta o cara e mata o cara. Porque não cabe na igreja. Porque na igreja só tem levita e sacerdote. Não tem um samaritano dentro da igreja. Aí Jesus fala assim, não sou eu. Põe dentro da igreja, eu vou terminar a viagem e eu vou voltar. Olha como é que as falas se assemelham. João 14, por exemplo, Jesus fala para os discípulos, para onde eu vou agora vocês não podem ir, eu vou para a casa do meu pai, mas lá tem várias moradas. Eu vou fazer a viagem, eu vou preparar as moradas, depois eu volto para buscar. Aí eu pago a dívida.
eu cancelo a dívida que vocês têm. A igreja precisa ser o hotel do samaritano, que cuida daqueles que Jesus salvou. A igreja não é escola. Igreja não é escola. Igreja é hotel. Como é que a gente trata o hóspede do hotel? Quando o cara chega no hotel, não importa do jeito que ele está vestido, se ele tem dinheiro para pagar. Eu quero a suíte presidencial, cobertura com piscina. O cara pode estar de bermuda e chinelo. Se ele põe dinheiro no balcão, o que a gente faz? Sim, senhor. Melhor comida, melhor serviço, é tudo seu. Por quê? Porque essa é a função do hotel. Essa é a função da igreja. Porque todo mundo que Jesus trouxe tem condição para pagar. Por quê? Porque não é ele que paga. Jesus viaja, volta e paga a conta. A gente precisa ser um hotel. E as coisas, toda inconveniência tem uma providência. O que a gente aprende na história do samaritano? Que essa inconveniência de Jesus se colocar... Imagina os fariseus ouvindo essa história. Imagina a raiva do fariseu ouvindo essa história, quando Jesus se coloca no lugar do fariseu. Muita raiva. Muita raiva. E aí ele fala, na parábola que ele conta, ele fala assim, quem desses vocês acham que foi o próximo do cara que estava caído? Resposta óbvia, né? Todo mundo fala, o cara que ajudou. Aí Jesus fala, então vocês vão e façam o mesmo. Ah, acabou com os fariseus tudo. Matou o fariseu. Quer ver o fariseu ficar com raiva? Dá uma ordem dessa. Não, mas a lei diz que eu não posso fazer. Ó a semelhança das falas. Vocês ouviram dizer X, Y, Z. Eu, porém, vos digo o contrário. Jesus literalmente destruiu a interpretação da lei que eles tinham. Ele cumpriu a lei para abolir a lei para te entregar a graça. Aí o que a gente faz? A gente volta na lei e aplica a lei naqueles que são diferentes da gente. Precisa mudar. Última história do Novo Testamento que eu vou te contar, essa é a mais fantástica na minha opinião. Última história. Todo mundo aqui conhece a história que tem o título da mulher com fluxo de sangue? Quem não conhece a história, levanta a mão, só para eu saber. Todo mundo crente, glória a Deus. Todo mundo conhece a história. A maioria das vezes, a gente escuta essa história do ponto de vista da mulher do fluxo de sangue. Até a musiquinha não sei de quem que é aquela música, né? Se eu apenas te tocar, eu sei. Já ouviu essa música? Serei sarado. É a fala da mulher. Se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei sarado. Eu acho que ninguém nunca escreveu nenhuma música. Eu, pelo menos, nunca ouvi nenhuma pregação do ponto de vista de Jairo. É o cara que aparece no meio da história. O que acontece nessa história toda? Jesus está indo de um lugar para o outro, e aí ele meio que dá uma parada numa cidade, e as pessoas sabem que Jesus parou ali, se aglomera uma multidão em volta de Jesus. O pessoal está celebrando que Jesus está ali, vários milagres acontecendo, todo mundo ali celebrando. E aí nessa celebração, Jairo, um cara importante da sociedade, percebe que Jesus estava passando um tempo ali, se aglomera no meio da multidão, consegue chegar até Jesus e faz um pedido. Jesus, mestre, já que o senhor está aqui, nós estamos pertinho. Eu estou com uma filha doente em casa. Muito doente. De fato, ela está morrendo. Eu não sei quanto tempo ela tem. Ela tem só 12 anos de idade. Será que o senhor pode, por favor, vir na minha casa e só orar com ela, só colocar a mão nela? Olha que interessante nessa história. Uma vem e toca em Jesus. O outro pede para que Jesus toque nela. Olha, vai vendo as similaridades. Aí Jesus, movido de compaixão, fala, claro, onde é a sua casa? Vamos lá, agora. E aí Jesus começa a caminhar em direção à casa de Jairo. No meio do caminho, a multidão apertando Jesus, Jesus para. Quem está me encostando aí? Aí os discípulos viram para Jesus e falaram, super inconveniente essa pergunta sua. Todo mundo está te encostando, mestre. Está vendo aqui que nós estamos igual lá baile funk, lado A, lado B, aqui, ó. Todo mundo está te encostando, todo mundo está te esbarrando. Está calor pra caramba. Todo mundo quer chegar perto de você, pô. Todo mundo está sabendo que você veio lá do Gadareno, lá, que você libertou o endemoniado lá. Isso aí virou notícia. Todo mundo quer um pouquinho dessa benção aí. Mas Jesus fala assim, não. Alguém me tocou com uma intenção diferente. Porque no momento que me tocaram, saiu virtude de mim aqui, saiu um poder de mim aqui. No momento que a pessoa me tocou. Agora imagina, nesse momento todo, Jesus tentando descobrir, lá na frente, lá, ó, que já estava liderando o caminho, aparece Jairo. Aí Jairo,
aconteceu aí? Ô, Jesus! Vamos, pô! Imagina o desespero de Jairo. Aí Jesus lá do outro canto. Peraí. Então, me tocaram aqui. Ô, tá de sacanagem, né, pô? Claro que te tocaram, pô. Tá todo mundo correndo. Ô, minha filha tá morrendo. Vamos. Peraí, pô. Tô acabando já. Super inconveniente. Imagina o desespero de Jairo. Lá do outro, lá na frente. Talvez 20 metros na frente. Jairo volta correndo. E aí, no momento que Jairo volta correndo, alguém pega na blusa de Jairo. Que foi? Não precisa mais não. Morreu sua filha. Voltei correndo para dar notícia. Não precisa incomodar o mestre, mas não. Não precisa mais ser inconveniente. Aí Jairo chega perto de Jesus, porque já estava no caminho mesmo, só. Não precisa mais. Obrigado. Aquele obrigado, tipo, por obrigação também, porque estava puto com Jesus já. Mas imagina se você é pai. Lembra do episódio da morte de Lázaro? Quando Jesus aparece 2 dias depois. Jesus, seu amigo está doente, vai morrer. Ah, vai nada, essa morte aí não é nada, está só dormindo. Ou descaso, super inconveniente. Aí ele aparece quando Lázaro já estava morto, já fedendo. Vem ver o doente aí. Ah, Jesus, se você estivesse aqui, ele não tinha morrido. Se você estivesse aqui, ele não tinha morrido. Imagina Jairo, chorando aqui nos pés de Jesus, confusão de sentimentos, triste porque a filha morreu, decepcionado porque Jesus não chegou, irritado com a multidão que parou Jesus, doido para estrangular a mulher que estava segurando Jesus. Morreu. Não precisa mais. Aí Jesus termina o assunto e fala assim, foi você que me tocou? Foi eu que te toquei, desculpa, Senhor. Vai, mulher, sua fé te salvou. Está salva, está curada. Aquilo ali vira um testemunho. Aí Jesus vira para Jairo e fala assim, agora vamos lá resolver seu problema. Não precisa mais. Não, agora nós vamos lá. Aí a galera começa a desacreditar. Vocês não precisam não, vocês são tudo sem fé. Vamos embora. Chega lá na casa, está todo mundo chorando. Quando ele chega na casa, Jesus fala assim, ó, cadê a menina? Ah, morreu. Cadê a menina? Morreu, Jesus, não precisa não. Ela não morreu. Aí a galera começa a rir. Sai todo mundo, vocês não têm fé, vocês estão duvidando do meu propósito. Aí ele chama só uma galera mais próxima, por que ele chamou Pedro, Tiago e João também não sei, mas chama a galera mais próxima, entra dentro do quarto, aí ele chama o pai e fala assim, agora vamos ficar só nós aqui. É tão desesperador que Jesus precisa chamar o espírito da menina de volta. Fala, ei, não acabei não, você volta aqui que eu não acabei com ela não. A menina levanta e Jesus fala, dá alguma coisa para essa menina de comer, olha para Jairo, imagina a cara de Jairo. Sem nem o que falar. Super inconveniente. Expulsei todo mundo do funeral, mas e você chegar bicando a parada no funeral? Sai todo mundo! Super inconveniente. Em toda inconveniência tem uma providência. A gente aprende com essa história que Jesus, embora às vezes a gente desista de Jesus, Jesus nunca desiste da gente. Jesus nunca desiste da gente. Hoje de manhã eu estava cantando uma musiquinha aqui, ele não desiste de você. Ele se importa com... Já ouviu essa música? Ele compreende. Nunca vi amor. Já viu amor tão grande assim? Já viu? Não tem. Super inconveniente. Mas de toda inconveniência tem uma providência. No Antigo Testamento tem. No Novo Testamento tem. Na nossa vida tem. Na nossa vida, por exemplo, eu falei aqui sobre chegar atrasado. A gente tem várias inconveniências. Por exemplo, algumas que eu notei aqui. Alguém precisa da sua ajuda. Estou precisando da sua ajuda num momento super inconveniente. Aí Jesus tem uma resposta. Se alguém te pedir para você andar 1 milha, você anda 2. Poxa vida, Jesus. Sério mesmo que eu tenho que andar 2? Sério mesmo que quando bater aqui eu tenho que dar essa aqui? Sério mesmo que eu tenho que perdoar os meus inimigos? Porque perdoar os meus amigos é fácil? Dentre vocês, raramente um amigo daria a vida por vocês, quiçá alguém que é inimigo. Aí as Escrituras mostram para a gente que Jesus se entregou por nós enquanto nós ainda éramos inimigos. Nunca vi um amor tão grande assim. Esse é Jesus. Chefe pede para você fazer hora extra. Pleno domingo. Dia de culto. Trabalhei 6 dias. Aí o chefe fala assim, precisa que você trabalhe domingo. Qual que é a nossa reação? Glória a Deus, aleluia.
Duvido. Por mais crente que você seja, pelo menos um palavrãozinho vem na mente. Você pode até não falar, mas que vem, vem. Ah, chefe abençoado. Mas já viu que o crente ele xinga diferente, né? Ele xinga os outros de abençoado. Crente, o chefe abençoado. Você não quer ir trabalhar. Paulo tem uma resposta. Paulo fala pra gente que toda vez que a gente trabalha, a gente não trabalha para os homens, mas a gente trabalha como se fosse para Deus. Se Deus te chamasse para trabalhar no domingo, você ia reagir do mesmo jeito? Inconveniente. Mas em toda inconveniência tem providência. Visita no hospital. Detesto fazer visita no hospital. Vocês, pelo amor de Deus, não fica doente, não. Eu não gosto de visita no hospital. Não gosto de ir. Mas aí eu lembro que Jesus também tem uma resposta para visita no hospital. Que ele fala, bem-aventurados são vocês, porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer, quando eu tive sede, vocês me deram de beber, quando eu tive frio, vocês me deram de vestir, quando eu fiquei doente, vocês foram me visitar no hospital. Bem-aventurados são vocês. Mal-aventurados, ou ai de vocês, que dizem que fizeram essas coisas e não fizeram nada, porque quando eu tive fome, vocês não me deram de comer, quando eu tive sede, vocês não me deram de beber, quando eu tive frio, ninguém me vestiu, e quando eu fiquei doente e fiquei no hospital, ninguém foi me visitar. Qual grupo você quer estar? Qual é a mensagem que Deus tem para você? Vários. Estou desempregado. Desemprego. Está assolando a nossa sociedade. Acho que a última pesquisa foram 13 milhões de desempregados no Brasil. Estou desempregado. Deus, desempregado há 3 meses, 6 meses, 12 meses, 2 anos. Não consigo nada. Estou desempregado. Aí quando você se desafia a orar um pouquinho, você começa a prestar atenção nos passarinhos. Ou os pássaros, que não trabalham, nem ajuntam. Deus cuida deles. Ó. Está ouvindo? Deus cuida de cada um deles. Aí eu te pergunto, a sua vida vale mais ou menos que a desse passarinho? Muito mais. Aí você, ao passear por um lugar que tem algumas flores, você repara que linda aquela flor na calçada. E aí não fez nada. Tem mérito nenhum para ser bonito daquele jeito. E aí Jesus fala que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu daquele jeito. Aí eu te pergunto, será que a vida não é mais do que comer, beber e vestir? Por isso, meus irmãos, a gente não deve se preocupar com o futuro, com as coisas que bebeu, que comeu, que vestir. A gente deve buscar primeiro o reino de Deus, todo mundo sabe, e a sua justiça. E as outras coisas vão sendo acrescentadas. Mas a cada dia, basta ser o mal, deixa o amanhã para lá. A gente aprende nessas inconveniências. Você quer ver a maior inconveniência de todas? Hoje a gente passou por isso. A maior inconveniência de todas as inconveniências da vida do ser humano é a morte. Super inconveniente a morte. Todo mundo passa, ninguém compreende. Todo mundo aqui, ninguém consegue compreender. A gente passa por fases da vida que são interessantes. Quando a gente é mais novo, é a fase dos aniversários. Minha filha está na fase dos aniversários. Todo mês tem um aniversário para ir. Todo mundo se diverte. E aí a gente fica preso nesses aniversários e a gente vê aquela alegria. E aí eu já vivi um pouquinho para perceber que a fase dos aniversários passa. Aí vem a fase das formaturas. Forma uma, forma outra, forma amigo do amigo, primo, e aí a gente participa de várias formaturas. E eu já vivi um pouquinho também, já percebi que a fase das formaturas passa. Aí vem a fase dos casamentos. Casa um, casa outro, divorcia um e fica triste, aí casa outro. E a fase dos casamentos é fantástica, porque a gente celebra. Aí vem a fase dos bebês, todo mundo tem filho, aí o filho de um com o filho do outro, e a gente fica namorando com os prometidos, fica brincando com os prometidos. Né? A minha filha, por exemplo, tem um monte de gente que fica de urubu em cima da minha filha ali, namorado prometido, né? Ó o Matheus ali, a gente fica brincando, né? Prometido e tal. Eu já falei que o dote dela é caro, e aí, né? A gente vai brincando, é a fase dos recém-nascidos. Mas uma fase que chega para todo mundo é a fase dos velórios. Quando você chega na fase da vida que você tem mais velórios do que aniversário, você percebe que você já passou da metade. Quando tem mais velório do que aniversários, você percebe que você está mais perto de Jesus e mais distante das coisas desse mundo. Na maioria das vezes, a gente entra na crise da meia-idade. Quem não tem Jesus entra na crise da meia-idade. Quem tem Jesus começa a perceber que trabalhou pouco e quer trabalhar mais para Deus, quer fazer mais. Certo ou não?
Quantas pessoas a gente vê com 50, 60, 70 anos de idade na igreja querendo servir, que fala, poxa, eu dei mole, não fiz isso na minha adolescência. A morte é a mais inconveniente. Às vezes a gente participa de enterros de pessoas que são novas. E aí, qual que é a frase nos enterros? Tão jovem, cheio de potencial. Deus tinha tanta coisa para fazer na vida deles. E a gente falha em perceber que Deus sabe o que está fazendo. E aí, na minha busca de entender por que essas coisas acontecem com pessoas fora da hora, eu percebi o seguinte: não tem como a gente dizer para as pessoas que ficam aqui que existe vida se não houver morte. O melhor momento para você evangelizar alguém é no momento da dor. Porque é ali que a gente percebe que as convicções que as pessoas têm são fortes e sustentam elas, ou são convicções fracas que derrubam elas. É no momento de um velório, no momento de um enterro, que você percebe quem tem esperança de vida eterna e quem acabou a esperança de uma vida terrena. Nesse momento, com sensibilidade, obviamente, é o melhor momento para você dizer para eles que Jesus certa vez virou para alguém que já estava morto há 3 dias e disse: eu sou a ressurreição e a vida. E todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós, enquanto crentes, a gente precisa parar de viver com medo de morrer. A gente precisa parar de viver com medo de morrer. Porque se a gente tem certeza da salvação e a certeza de que o Senhor aguarda por nós, a morte é uma celebração. Uma celebração de um novo estágio, um estágio eterno. Porque ser ateu é fácil quando está tudo bem. Na verdade, ser ateu pode ser até um estilo de vida. Ser cristão é um estilo de morte. Você percebe claramente a diferença de um velório, de um cristão, e geralmente, não são todos, mas geralmente, de um ateu. No primeiro tem esperança. Embora haja luto, embora haja tristeza, embora haja saudade, tem esperança de que um dia a gente vai se ver de novo, de que um dia nós vamos nos assentar na mesa do Cordeiro, de que um dia ele volta para buscar a sua igreja, de que um dia a gente vai receber um corpo restaurado, redimido, incorruptível, que não tem mais doença, que não tem mais choro, que não tem mais dor. Essa é a esperança do cristão. E a do ateu? É aí que bate o desespero. É aí que entra a fé. A morte é a maior das inconveniências da vida do ser humano. Talvez porque a morte não é natural. Nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para viver eternamente. E a gente precisa aprender a lidar com a morte de tal maneira que a gente possa dizer para as pessoas: ainda que você morra, se você crê em Cristo, você vai viver. Você tem essa confiança? Tem mesmo. No momento que você for acometido por uma doença, eu não estou pregando aqui coisa ruim, mas no momento que você for acometido por uma doença, ou alguém da sua família que tem fé em Jesus Cristo for acometido por uma doença, você vai desesperar? Como é que você vai reagir? A gente precisa aprender a lidar com essas circunstâncias. E por último, vou acabar com essa. A maior inconveniência de todas as inconveniências. A morte é a maior inconveniência da vida. Mas a maior inconveniência de todas as inconveniências possíveis sou eu. Você. Você é inconveniente. Eu sou inconveniente. Por quê? Porque Deus criou, Deus cuidou, Deus deu um ambiente para que a gente florescesse, Deus organizou tudo que Ele precisava organizar. E nós nos viramos contra Deus. Aí Deus, no exercício de compaixão dele, redime, regenera, salva, envia Jesus para morrer na cruz e nós continuamos pecando. A gente cai num ciclo vicioso de que as coisas que a gente não quer fazer, a gente acaba fazendo, e aquilo que a gente não deve fazer, a gente acaba fazendo, e aquilo que a gente quer fazer, a gente não consegue fazer. E aí a gente se depara num momento de reflexão, talvez quando você tiver essa curiosidade, ler Romanos 7 e ver que Paulo falou a mesma coisa. E aí você olha para aquilo e fala: uau, miserável que eu sou. Super inconveniente. Mas em toda inconveniência tem uma providência. E o nome da providência dessa inconveniência que somos eu e você é Jesus Cristo. Ele é a providência da inconveniência. Jesus é a resposta mais inconveniente para a maior das inconveniências.
Deus olha para mim, para você e fala, super inconveniente a sua vida. Não me agrada. Mas por alguma razão, pelo meu propósito, pelo amor que eu tenho por você, eu te escolhi. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou entregar o meu filho pelos meus filhos. Eu vou entregar o meu filho que veio de mim, que se fez carne, pelos meus filhos. É a resposta mais inconveniente. Um pai que mata um filho por outros filhos, para pagar pelo seu e pelo meu pecado. A maior das inconveniências sou eu e você. E a resposta dessa inconveniência é Jesus. E aí, para a gente concluir, eu penso o seguinte: quando Jesus fala para Nicodemos, na verdade, Nicodemos, você quer viver comigo eternamente? Precisa nascer de novo. E aí Nicodemos não entende. E aí, no meio desse debate todo, Jesus fala uma frase que todo mundo já conhece. Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu Filho, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha, todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Qual que é a conclusão dessa história? Em toda inconveniência, tem uma providência. Se ele se entregou por mim e por você, o meu dever é me entregar por ele. Simples assim. Não tem mistério nenhum nessa conclusão. Se Jesus se entregou por você, a sua obrigação não é uma escolha, não é nem privilégio, é uma obrigação. Se ele se entregou por você, você deve se entregar por ele. Como que faz isso? Eu vou morrer na cruz, então? Como é que faz isso, Pedro? Todas as vezes que você fizer por um desses pequeninos, você fez por mim. Como é que eu morro? Como é que eu me entrego por Jesus? Prático. Toda vez que você vê uma inconveniência, ao invés de você evitar a inconveniência, você age na inconveniência. Precisa de ajuda? Eu ajudo. Precisa de tempo? Eu tenho tempo. Precisa de dinheiro? O pouco que eu tenho eu compartilho. Precisa de consolo? Eu tenho para te dar. Precisa de palavra? Jesus tem para te dar. Todas as vezes que uma inconveniência aparecer, você age na inconveniência. Porque em todas essas inconveniências, existe uma providência de Deus para te ensinar uma lição. Para me ensinar uma lição. Amém? Que a gente saia daqui hoje convencidos de que a gente precisa viver disposto a enfrentar as inconveniências. Não adianta evitar. A gente precisa enfrentar. E aí, em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Porque a batalha, como Josué, não é nossa. A batalha, quem luta é ele. E ele não perde nenhuma batalha. Amém? Vamos orar? Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de refletir na sua palavra. Obrigado porque o Senhor é bom, e mesmo nessas inconveniências que nós vivemos, mas pelo menos tentamos ver o Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor continua sendo bom e misericordioso e não desiste da gente. Pai, nós te pedimos que o Senhor desenvolva em nós um coração mais propício a responder às suas inconveniências, mais preparado, mais bondoso, mais generoso. E que em nome de Jesus nós sejamos resposta para as inconveniências do mundo. Que nós não evitemos as inconveniências, mas que a gente tenha força para enfrentar cada uma delas. Para que o seu Filho possa ser demonstrado de todos os ângulos possíveis na nossa sociedade, em nome de Jesus. Amém.